Sejam bem-vindos ao 6º Seminário de Direito Ambiental e Licenciamento, promovido pela Escola Paulista da Magistratura, Fundação José Pedro de Oliveira e pela Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica de Campinas. O seminário tem como objetivo o debate e a reflexão sobre a proteção jurídica do meio ambiente e o licenciamento ambiental. Assuntos que ganharam especial proteção na Constituição Federal de 1988, que comemora seus 30 anos. O evento apresentará, durante o dia, painéis de debates, trazendo expositores com pontos de vista diversos e diferentes posições de atuação. Passo a citar os integrantes da mesa diretiva. Magnífico reitor da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, professor Dr. Germano Rigassi Júnior. Diretor da Faculdade de Direito desta universidade, professor Dr. Francisco Rossi. Professor dessa casa, coordenador regional da Escola Paulista de Magistratura, diretor da 4ª Região Administrativa Judiciária perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, excelentíssimo senhor juiz Renato Siqueira de Preto. Presidente da Fundação José Pedro de Oliveira, senhor doutor Simvaldo Rigon. Desembargadora do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, excelentíssima senhora desembargadora federal Consuelo Yoshida. Membro da Câmara de Direito Ambiental do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, excelentíssimo senhor desembargador estadual Luiz Fernando Lich. A coordenadora da 8ª Circunscrição de Campinas, junto ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, desembargadora estadual Lígia Cristina Bisonho. Secretário Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, excelentíssimo senhor Rogério Menezes. Convidamos a todos para que em pé ouçamos o hino nacional brasileiro. Gigante
eternamente nesse esplêndido, ao som do mar e a luz do céu profundo, fulguras obras em folhão da América, iluminada ao sol do novo mundo, do que a terra, mais que a vida, teus sonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no canseio mais amores, ao Padre amado, camarada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, popular barulho sempre estrelado, e digam de louco dessa fórmula, faz no futuro e glória no passado, mas segues a justiça clama forte, verás que o filho teu não foge à luta, entende amor a própria morte, terra morada, entre outras vidas do Brasil, a pátria amada, dos filhos desse sol, a zona legítima, pátria amada, Brasil. Nós agradecemos a presença dos representantes da comunidade acadêmica da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, instituições públicas e privadas e autoridades, destacando a presença do senhor Marco Antônio Benassi, presidente do Conselho Fiscal da Catafraia ali daqui, Oliveira, só faltou a senhor estátua da Antônio Liberdade. Celso Junqueira Borges, presidente do Comitê Federal de Composição Ambiental do IBAMA, senhora Zulevânia Olegário, chefe de divisão de compensação ambiental, também brasileira. E nós passamos a palavra ao doutor Simvaldo Limon, presidente da Fundação José Pedro de Oliveira. Bom dia a todos. Quero cumprimentar o professor doutor Germano Rigassi Júnior, que através dele cumprimentar todas as autoridades presentes, já nomeadas pelo cerimonial, e dizer que é uma satisfação muito grande nós estarmos novamente, né, nessa 6ª edição do Seminário de Direito Ambiental e Licenciamento. Lá em 2013, a Fundação José Pedro de Oliveira e o Núcleo Regional da Escola Paulista de Magistratura realizaram a primeira edição do Seminário de Direito Ambiental e Licenciamento. De lá para cá, a parceria entre a Fundação e a Escola Paulista de Magistratura consolidou-se, e esse ano a realização do evento ganhou um novo parceiro, a Pontifícia Universidade Católica de Campinas, que abraçou esse projeto e se tornou anfitriã nessa 6ª edição desse evento. Ficamos muito honrados em fazer parte desse momento, certos de que, no dia de hoje, como nas edições anteriores, grandes nomes estarão pensando juntos e elevando qualitativamente o debate sobre o futuro da conservação ambiental do país. Essas parcerias não se dão por acaso. A Fundação tem se preocupado com a produção de conhecimento, juntamente com pesquisa científica, como uma das mais valiosas ferramentas de incentivo à conservação ambiental. Nesse contexto, concebemos os seminários de direito ambiental como um espaço privilegiado de discussões que serve a aproximar os gestores públicos, o poder judiciário e a sociedade civil organizada, que, afinal de contas, possuem em comum a finalidade de proteção ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Os temas que serão debatidos nessa 6ª edição refletem grandes demandas da atualidade, como a interpretação do Código Florestal segundo os tribunais, considerando as recentes ações diretas de inconstitucionalidade julgadas pelo Supremo Tribunal Federal, os desafios da compensação ambiental, um tema de interesse geral na área ambiental e as reflexões em comemoração aos 30 anos da Constituição Federal de 1988.
por ter sido a primeira Constituição brasileira a se dedicar ao tema do meio ambiente em diferentes passagens de forma ampla e transversal, incluindo a defesa do meio ambiente, inclusive como um dos principais da ordem econômica e financeira. Agradecemos a presença dos palestrantes e mediadores que aceitaram o nosso convite para trazer sua valiosa contribuição a esse debate e de todos os participantes que, mais do que prestigiar o evento, estão aqui relembrando seu compromisso com o meio ambiente como um bem coletivo para presente e futuras gerações. Obrigado a todos e que tenhamos um excelente seminário. Obrigado. Passamos a palavra ao professor Dr. Germano Regaço Júnior, magnífico reitor da Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Bom dia a todos. Cumprimento e saúde o professor Francisco Rossi, nosso querido diretor da Faculdade de Direito, Dr. Simvaldo Rigon, presidente da Fundação José Pedro de Oliveira, doutora Lígia Cristina Vignoni, desembargadora do Tribunal de Justiça de São Paulo, Dr. Luiz Fernando Nisch, desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, doutora Consuelo Yoshida, desembargadora federal do Tribunal Regional Federal, Dr. Rogério Menezes, secretário municipal de Verde, Dr. Renato Siqueira Preto, juiz da primeira vara civil de Campinas, e também docente da PUC Campinas. Também cumprimento a todos os presentes nesta manhã e certamente no dia de hoje para acompanhar as reflexões, que serão aqui feitas sobre os temas do seu seminário Direito Ambiental e Licenciamento. Uma palavra da importância desse tema para a universidade, e diria até para o nosso país, e a civilização ocidental no mundo hoje. Nós sabemos que na história do Ocidente, especialmente na Grécia, havia um grande conflito entre nomos e physis, com uma tendência da physis predominar sobre o nomos, sobre a natureza predominar sobre a convenção. Ao longo da história do Ocidente, esta relação ela se alterou e o processo, sobretudo a partir da modernidade, se deu de forma a civilização, a cultura, se impor sobre a natureza. E essa tendência marcou muito o início da ciência, especialmente no século XV, com a ideia de que a ciência deveria avançar com a perspectiva de dominar a natureza. E nesse sentido, novas tecnologias surgiram, a sociedade se sofisticou e a natureza ela foi, em certa medida, sendo subjugada pelos interesses da humanidade, no sentido de criar condições de vida cada vez melhor dentro de uma ideia de progresso, que aí foi colocado. Então, hoje, quando nós tratamos da questão do direito ambiental, é no sentido de voltar a pensar as convenções, a lei, a cultura, a civilização, na direção da proteção do meio ambiente, da proteção da natureza. E isso vem ao encontro da doutrina social da Igreja, especialmente da última encíclica do Papa Francisco, Laudato Si, onde há toda uma preocupação ali centrada em torno do cuidado da casa comum. E a casa comum é a natureza, é o ambiente em que nós estamos, e aí com toda a sua complexidade. Na perspectiva hoje de um novo conceito, que é o conceito de ecologia. Então, espero que nessa grande referência, que ela não se limita apenas a um espaço temporal, no dia de hoje, nessa universidade, no Brasil, mas ela transcende isso tudo e vai tratar de questões que eu acho que envolvem toda a humanidade, especialmente aquela parte da humanidade que vive no Brasil e está sob a Constituição Federal de 1988. Muito obrigado e um bom trabalho a todos. Sejam todos bem acolhidos aqui na nossa universidade.
passamos a palavra ao excelentíssimo senhor juiz doutor Renato Siqueira de Preto. Muito bom dia a todos. Eu aqui peço licença para cumprimentar a mesa em nome do nosso anfitrião, Dr. Germano. Muito obrigado pela receptividade, por essa parceria nesse 6º ano, Seminário de Direito Ambiental com a Escola Paulista da Magistratura e com a Fundação Mata Santa Genebra. Também aqui aproveito para cumprimentar em nome dos membros do Poder Judiciário presentes, a nossa representante de circunscrição, minha grande amiga, parceira do magistério, na pós-graduação da Escola Paulista da Magistratura, minha tutora, com quem sempre aí aprendo, doutora Lígia Bisonho. Nosso também aqui parceiro de eventos, doutor Simval, muito obrigado novamente por estar conosco nessa parceria. E da mesma forma, o secretário municipal, doutor Rogério Menezes, que igualmente nos prestigia a cada ano com esse seminário. Dou as boas-vindas, enfim, e não menos importante, mas aos nossos membros da comunidade. Verifico que alguns aqui já há anos nos acompanham nesse seminário, disponibilizando inclusive os vídeos pelo YouTube. Um agradecimento por essa publicidade, já acenou. Falei que estava esperando a senhora para iniciar aqui o seminário, estava sentindo a falta da senhora. Aí, muito obrigado. E da mesma forma aos nossos alunos aqui presentes, né? Sabem que eu sou suspeito, essa é minha casa, eu gosto bastante de debater com vocês, desculpem pela coloquialidade. Por quê? Porque eu aprendo e também aí me sinto num ambiente extremamente informal, como deve ser aqui com vocês. Essas são as minhas boas-vindas. Chega porque tem mais daqui a pouco. Muito obrigado. Convidamos para fazer uso da palavra o excelentíssimo professor doutor Francisco Rossi. Cumprimento todas as pessoas presentes, da figura da querida professora desembargadora Lígia Bisoni, que sempre honrou também aqui o nosso corpo docente, a nossa eterna professora. E queria, em nome da Faculdade de Direito, dizer da grande honra que tivemos de ser escolhidos, de poder ceder esse espaço da universidade para este encontro e dizer que a casa está sempre aberta para tudo que for cuidar do meio ambiente. Então, eu queria colocar nossos alunos, nossos professores, sempre à disposição de estudos, de pesquisa sobre este tema e dar de todo o coração as boas-vindas a todos os participantes. Obrigado. Com a palavra, o excelentíssimo senhor Rogério Menezes, secretário municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Muito bom dia a todos e a todas. Eu queria iniciar os cumprimentos pelo nosso anfitrião, pelo magnífico reitor desta Pontifícia Universidade Católica, professor Dr. Germano Rigassi Júnior, o cumprimento do prefeito Jonas, cumprimento do Poder Público Municipal, pela parceria e pelo que representa a PUC na Secretaria do Verde, é um dos principais parceiros nossos nos projetos ambientais, e nós temos uma satisfação enorme de estar aqui nesse evento organizado por tantas entidades importantes, e vou cumprimentar todas as entidades organizadoras na pessoa do meu amigo Simvaldo Origon, que dá continuidade a esse trabalho de 6 anos do seminário em que se debate o direito ambiental, as suas aplicações, o licenciamento ambiental. Queria cumprimentar ao professor Dr. Francisco Rossi, diretor da Faculdade de Direito da PUC Campinas, através dele a todo o corpo docente. Eu tive uma participação aqui de 5 anos como professor convidado para trabalhos de conclusão de curso, do curso de Biologia, mais de 240 bancas de TCC, e tenho um apreço e uma
um amor mesmo à PUC e ao trabalho que desenvolve, em função desse envolvimento nosso como professor. Queria cumprimentar o Dr. Renato de Preto, juiz de direito da Primeira Vara Civil de Campinas, diretor da 4ª Região Administrativa Judiciária, coordenador regional da IPM. Já cumprimentei o Simvaldo Origon, né, mas não falei que ele preside de forma muito competente a Fundação José Pedro de Oliveira, que é uma das entidades idealizadoras desse trabalho. Cumprimentar a desembargadora Consuelo Yoshida, do TRF da 3ª Região, o desembargador Dr. Luiz Fernando Nishi, da Câmara de Direito Ambiental do TJ São Paulo, a doutora Lígia, desembargadora Lígia Cristina Bisoni, coordenadora da 8ª Circunscrição de Campinas junto ao TJ São Paulo. Enfim, pedir licença a todos os demais autoridades, técnicos presentes para cumprimentá-los através do debatedor do IBAMA, Dr. Antônio Celso de Oliveira Borges, através do Dr. André Struchel, supervisora da SBDS, e da doutora Pia Paceto, presidente em exercício do Conselho Municipal de Meio Ambiente. Fazendo isso, queria dizer que nesses 6 anos, e nós chegamos aqui ao 6º seminário, avançou-se muito em âmbito local na questão do licenciamento ambiental. Quando iniciamos esse trabalho em 2013, o licenciamento ambiental não era informatizado. Foi feito um sistema que hoje 100% dos novos licenciamentos, a porta de entrada é o LAU, Licenciamento Ambiental Online. Num momento tão delicado, em que se fala em flexibilizar o licenciamento ambiental, em que se fala em acelerar os processos de análise, a forma de se alcançar isso foi demonstrado sem perda da preocupação técnica e do cumprimento da legislação e das normas, foi demonstrado nos últimos anos à medida em que evoluiu a implementação do licenciamento ambiental online. Então, o caminho a percorrer para se chegar nisso, eu conversava com o pessoal do IBAMA, que nos dizia da dificuldade com quadros técnicos, né? Um pequeno percentual hoje da capacidade, do que se deveria ter de capacidade instalada técnica, é o que tem os órgãos licenciadores. Isso é a realidade do IBAMA, com cerca de 20% a 25% do que deveria ter de técnicos para fazer as análises de licenciamento. O mesmo vem ocorrendo na Secretaria de Estado de Meio Ambiente, vem ocorrendo nos municípios que licenciam. Então, o que nós precisamos fazer para percorrer o caminho e contemplar o que nos exige a Constituição da República Federativa do Brasil na proteção do meio ambiente? Nós temos que dotar os órgãos licenciadores de capacidade técnica com novas contratações. Nós temos que informatizar procedimentos. Nós temos que estabelecer procedimentos cada vez mais claros, sem subjetividade, para que possa haver as análises técnicas. Nós temos que colocar também à luz a necessidade de dotar os prestadores de serviço, de consultorias, que hoje muitas vezes chega uma bola quadrada para o órgão licenciador. Chegam estudos completamente insuficientes, desqualificados. E isso aumenta em muito o tempo de análise, porque você precisa que o poder público fique corrigindo documentos técnicos. Não é o seu papel, a sua função ficar corrigindo documentos técnicos. E aí fica uma pressão política para acelerar o licenciamento dos órgãos licenciadores, quando a matéria-prima do licenciamento, que são bons estudos técnicos, que é o cumprimento por completo das exigências legais, não se realiza. Isso dificulta muito o processo. Então a gente observa que o caso de Campinas evoluiu-se sim nos prazos de licenciamento, mas sem abrir mão do controle social através do Conselho do Meio Ambiente, sem abrir mão das análises técnicas aprofundadas, sem abrir mão de nada, que não é porque nós não pode se abrir mão, é uma exigência legal da Constituição, das legislações estabelecidas no nosso país. Então eu coloco isso para dizer que nos preocupa muito. Nesse momento,
Nós estamos concluindo até março agora, foi já a consulta pública realizada, o inventário de gases de efeito estufa da região metropolitana de Campinas, numa perspectiva de entender quais são os gases e também os gases poluentes na região metropolitana e agir em bloco os municípios envolvidos da RMC. E dessa experiência, tanto de licenciamento quanto de outros atos da gestão ambiental local que se fortaleceu muito nos últimos anos, eu peço licença para ampliar minha fala sobre a ótica da perspectiva do secretário de Meio Ambiente do país, através da minha presidência na ANAMA, que é a Associação Nacional dos Órgãos Gestores Municipais de Meio Ambiente, completa agora 30 anos. E nós estamos muito preocupados. O momento em que a gente vive é um momento de sinalizações que podem levar o Brasil a perder o seu protagonismo na agenda ambiental. Nós tivemos a confirmação de que o Brasil não sediará mais a COP25. Eu estive lá na Alemanha, em Bonn, e percebi que é cada vez mais crescente o protagonismo dos governos locais e dos estados, dos governos que a gente chama de subnacionais, na implementação das agendas para a redução, cumprir a NDC brasileira e a NDC dos diversos países, no cumprimento das metas estabelecidas voluntariamente pelos países junto à discussão do clima em âmbito mundial. Então, a gente precisa ser ouvido no sentido que se compreenda a importância dessa agenda. Nós não estamos falando de uma agenda puramente ambiental, não. Nós estamos falando das perspectivas do agronegócio brasileiro e de perdas econômicas severas nos próximos anos e que vão prejudicar em muito a recuperação da já debilitada economia nacional. Se não tivermos essa compreensão, né, e a gente fica aqui na expectativa do anúncio de futuro ministro, na expectativa dos primeiros passos do governo, nós teremos perdas econômicas severas, para além das perdas em relação à situação dos nossos recursos naturais e as perdas em relação a possíveis retrocessos na legislação ambiental que se construiu desde 1981 com a Política Nacional de Meio Ambiente. Nós não podemos, temos que estar aqui todos unidos, o Ministério Público, o Judiciário, os gestores municipais de meio ambiente, os prefeitos e todas as demais esferas e autoridades, para que não se proceda a esse retrocesso legal e institucional e que a gente possa atravessar os próximos anos, né? A exemplo, e eu acredito que o âmbito local em que nós estamos aqui vai ter um papel muito importante nos próximos 4 anos. A exemplo do que vem acontecendo nos Estados Unidos, né? Quando o Trump retirou os Estados Unidos da agenda do clima e fez toda a sinalização nesse mesmo sentido, houve um aumento da participação de governadores e de municípios. Eu acho que talvez aí seja um caminho para a gente manter os compromissos brasileiros assumidos e não fragilizar a agenda ambiental ou colocá-la como uma subagenda de menor importância, porque isso terá efeitos não só na questão da proteção ambiental, volto a dizer, terá efeitos numa ameaça às perspectivas, ao potencial da economia e do desenvolvimento nacional. Muito obrigado, sejam todos bem-vindos e trabalhem bastante, porque de vocês dependerá o futuro dessa agenda, porque nós temos que estar bastante unidos para evitar os retrocessos que se anunciam. Muito obrigado. Passamos a palavra à excelentíssima senhora desembargadora estadual, doutora Lígia Cristina Bison. Bom dia. Eu agradeço as palavras sempre generosas dos que me antecederam e invocaram o meu nome, certamente munidos pela amizade, pelo carinho, respeito, admiração e todos esses sentimentos que brotam na gente quando a gente está bem
e com pessoas do bem. Eu agradeço e cumprimento protocolarmente na pessoa do nosso querido reitor, e eu falo nosso querido reitor, porque também me sinto parte dessa história, desta casa, que de Campinas é realmente a nossa casa. Dr. Germano, muito obrigada mais uma vez por estar aqui, por nos permitir esse encontro. Encontro esse alinhavado também pelo querido amigo de longa data, e eu digo de longa data porque nós estamos nos aproximando na idade, e tal e qual araucárias, nós temos os nós. Então, as araucárias são preservadas pelos seus nós. Quanto mais antigas, melhores. Mais preservação. Falando em preservação ambiental. Meu querido professor, doutor, desembargador, que é o título, doutor Francisco Rossi, muito obrigada por sempre lembrar de mim. E aos demais jovens que aqui estão e que vão realmente me anteceder, vão me suceder e serão os protagonistas deste encontro, no sentido da abertura de palestras que certamente nos alimentam. Essas palestras vêm, esses ensinamentos vêm sempre com reforço do aprendizado, com reforço da lembrança. E não obstante tantas mudanças, eu que já vim, a exemplo da maioria que aqui está, do século passado, acredito que nós poderemos continuar com esse trabalho, continuar acreditando e continuar cada um de nós fazendo pelo nosso meio ambiente. Eu consultava aqui até para lembrar, de repente eu li de Victor Hugo, né, que foi nos idos de entre 1802 a 1885, que foi o tempo que ele viveu. Ele foi um ativista e alguém que falou pelo meio ambiente. Isso para que a maioria, inclusive aqui presente, jovem, veja que é possível ter esperança e plantando boas sementes, nós teremos bons frutos. Ele disse, é triste pensar que a natureza fala o que o gênero humano não a ouve. Olha, em 1880, vamos dizer, 1870, ele falou isso. E olha que nós já estamos ouvindo. É claro que isso demora, por certo. Mas, ao mesmo tempo, este mesmo autor, romancista, político também que foi, com uma grande obra que deixou, disse que duas pedras, quando atritadas, elas chispam faíscas. A faísca faz o fogo é luz. Então, vamos nos atritar, às vezes, para que possamos alcançar uma luz maior. A luz que vai iluminar não só as nossas cabeças, e cabeças brilhantes, que os senhores vão ouvir aqui, que são dois especialistas na área, doutora Consuelo e doutor Luiz Fernando. Muito obrigada por esse carinho e tenham sucesso com mais esse encontro. Obrigada. Passamos a palavra ao doutor Luiz Fernando Nisch. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar ou agradecer o convite que me foi feito e
e confesso desde logo que eu fiquei meio surpreso, porque eu fiquei sabendo do público-alvo do encontro. Eu achei que viria para uma conversa entre juízes de Campinas e da região, para tratar de assuntos da jurisprudência do tribunal em matéria ambiental, tanto que eu me dirigi ao Fórum de Campinas, achando que seria um encontro quase que informal, e me deparo com essa situação aqui, bastante constrangedora, e até já vou mudar meu foco do pronunciamento mais para frente, a respeito do tema que me foi proposto a falar. Então, é uma honra muito grande e um prazer enorme rever vários amigos, a desembargadora Lígia, uma amiga antiga, e ver esse interesse realmente sobre o tema hoje ambiental, esse seminário que vai tratar das questões ambientais de importância, isso não só importância local, nacional, mundial, globalmente considerado. Então, o que eu tenho a dizer é exatamente isso, que é um prazer muito grande, é uma honra. Não sabia da responsabilidade dessa apresentação, mas me sinto muito honrado e agradeço mais uma vez o convite que me foi feito, e também cumprimentando a minha parceira que vai dividir essa responsabilidade, a doutora Consuelo, também professora. Nós somos professores da casa, da PUC-Irmã, PUC de São Paulo, mas também eu vou encarar essa incumbência com o meu esforço, da forma como eu puder desempenhar aqui. Então, agradeço profundamente o convite que me foi feito. Passamos a palavra à excelentíssima senhora desembargadora, doutora Consuelo Yoshida. Bom dia a todos. É uma grande honra estar aqui neste evento. Eu sou professora da PUC e vocês imaginam como estou honrada de agora a PUC sediar e ser uma grande parceira, então, deste sexto seminário. Na pessoa, então, do nosso reitor, eu gostaria muito de agradecer essa acolhida e dizer que, em nome dele, toda essa mesa tão prestigiada faz jus ao que nós vamos tentar oferecer para vocês, né? Eu vejo que também foi prestigiada uma outra professora que vocês vão conhecer, a doutora Érica Bechara, e como tem muitos estudantes, mas não apenas estudantes, só para lembrar que a PUC São Paulo ela foi pioneira em criar um departamento de difusos e coletivos, que é um grande diferencial. Eu não sei se aqui existe esse departamento, também existe? Não, como departamento. Como departamento, tá. Mas existe o trabalho, e isto possibilitou um ensino bastante diferenciado, porque reconhecemos essa categoria de direitos difusos, que nem sempre é bem examinada, né? Então, vocês com certeza devem entender que nós estamos falando de direitos que não são nem públicos nem privados, mas que de interesse de toda, não digo apenas da coletividade, mas de gerações, né? Gerações presentes e futuras, que é o caso do legado que precisamos deixar com um ambiente sadio e equilibrado ecologicamente. Então, qual é o limite que podemos explorar de forma sustentável, como já foi dito aqui? Eu queria elogiar muito a fala do senhor secretário municipal aqui. É impressionante como, tendo esta visão, e pelo visto eu já perguntei, ele tem sucedido já mais de uma gestão, esta visão técnica, ela é insuperável. Não adianta termos medo de uma legislação flexibilizadora que ocorre, não tem como, nós estamos num processo democrático e prestigiamos esse processo democrático. Vocês sabem como é difícil legislar, e isso eu vou trazer um pouco aqui, a responsabilidade dos legisladores, mas o processo democrático é dialético, é isto mesmo. Existem os grupos de pressão,
e podemos mudar por maioria a legislação. É retrocesso? Depende. Aí tivemos agora o exame das ações diretas de inconstitucionalidade sobre o Código Florestal, muita coisa que o Ministério Público, o Procurador-Geral da República achou que era retrocesso não foi considerado. Então, é bem dialético, é bem controvertido a interpretação do que, porque vejam só, como é que eu posso sempre aplicar o princípio da proibição do retrocesso na legislação se a alteração não violar significativamente e, pelo contrário, se eu ficar só reconhecendo, engessa o legislativo. Então, o problema todo é saber a medida de tudo. Em que medida o poder legislativo pode legitimamente legislar sem que haja, pelo menos, violação a este mínimo existencial, mínimo ambiental, que é a proteção de todos nós a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. E eu quero saudar mesmo, cumprimentá-los. Eu sou uma que tive a oportunidade, assim como a doutora Érica, em razão de escolher uma nova área de formação. Se eu tivesse ficado, com certeza, na briga que é entre grandes processualistas, grandes civilistas, grandes penalistas, eu acho que eu não teria esse espaço que eu e a professora Érica temos. Nós duas coordenamos o curso de especialização em Direito Ambiental, que também é uma referência no Brasil, porque escolhemos, vocês vão ver, esses professores que vão vir aqui, e a nova geração, está aqui com o Eduardo Bin, que aprendi também a admirar pela forma como ele, sendo do órgão ambiental, ele pensa de uma forma diferenciada, e tudo isso é uma riqueza, né? Por que pensarmos todos iguais? Não, nós temos que aprender com as diferentes posições, e aí crescemos. Então, vocês vão ter um dia muito rico, e espero poder contribuir para isso. Eu vim do Ministério Público Federal, sou descendente de oriental, mulher, vocês imaginam então a luta que foi, né, doutora Lígia, para chegarmos onde chegamos. Mas, enfim, e foi tudo através do estudo e através de concurso público, no meu caso. Eu que isso seja um estímulo para todos vocês. Nós agradecemos as manifestações dos componentes da mesa que se desfaz nesse momento. Nós convidamos aos ocupantes para que tomem lugar na plateia, permanecendo à mesa, por favor, doutor Renato Siqueira, doutora Lígia Cristina Bisoni, doutor Luiz Fernando Nishi e doutora Consuelo Yoshi.